Segunda-feira, 8 horas, é live de ações. Beleza? Vamos esperar a galera aí entrando. Eu sempre entro um pouquinho antes das 8, porque às 8 ativa o sininho e a galera acaba entrando. Então vamos aguardar aí, que daqui a pouco o pessoal deve ir surgindo. Nessa live de ações, né, que daqui a pouco vai o pessoal começar a entrar, mas só para dar uma explicada para quem não conhece ainda, né? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a live é sobre ações, é a área que demanda mais técnica no mundo dos investimentos, né? Mais técnica do que na renda fixa e mais técnica do que nos fundos imobiliários. Então, é a live mais legal para mim, logicamente, né? Eu gosto dessa discussão mais difícil, mais desafiadora, assim como a Sueli, imagino. Fala, Sueli, tudo bem? Bem-vinda para mais essa live aí. Vamos ver o que a Tupi tem para nós. E antes de mais nada, né, também explicar um pouquinho sobre o mercado de ações. Como eu estava falando, é o mercado mais difícil das três categorias principais de investimento, das três, na verdade, categorias de verdade de investimentos. Porque tirando renda fixa, tirando fundo imobiliário e tirando ações, tu vai para outros investimentos que na maioria das vezes eles são feitos para tirar um pouco da tua rentabilidade, né? Tu só vai conseguir ser um investidor mesmo e ganhar a maior parte das taxas, né, fazendo a tua própria análise, logicamente, se tu investir em títulos de renda fixa, fundos imobiliários ou em ações, tá? Sendo que desses, as ações são onde tu realmente é um investidor de verdade, né? Tu é um negociador, tu tem parte de uma empresa, participação nos lucros, enquanto que na renda fixa tu és um credor, né? Tu empresta o teu dinheiro para alguém para rodar um negócio, né? No caso existem, por exemplo, ações que emitem títulos de renda fixa, debêntures no caso, e a gente pode comprar esses títulos. Por exemplo, a CEMIG é uma empresa que eu sou sócio. Eu poderia, né, a escolha minha, eu posso ser credor da CEMIG, é um tipo de investimento, mas eu prefiro ser sócio dela. Por quê? Porque apesar do risco ser maior, né, eu não gosto nem da palavra risco, apesar da volatilidade ser maior, ou seja, a variação de preços, né, do decorrer no prazo do investimento ser maior e também a incerteza do resultado futuro ser maior, a rentabilidade média da estratégia baseada em ações é muito maior, tá? E é maior de um jeito que não é facilmente explicado, porque os juros compostos eles agem de uma forma diferente no tempo. Então, apesar de o cara com uma carteira de renda fixa conseguir uma rentabilidade de 7%, 8% ao ano, e o de fundos imobiliários conseguiu uma de 10%, 11%, o que já é muito bom, tá? Muito bom, principalmente para quem vem da poupança, para quem vem desses investimentos mais arcaicos. Então, mas entre as três categorias, como eu estava falando, as ações são as melhores, porque como ela dá 15%, né, com uma carteira vencedora, baseada no meu método, né, no método que eu ensino nesse livro aqui, e que é baseado, por sua vez, nos grandes investidores aí, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, Philip Fisher, todos os caras que estão na vanguarda do Value Investing, tu consegue essa rentabilidade de 15%, que à primeira vista é apenas a metade da renda fixa. Então muita gente pensa, não vale a pena, né? Não vale a pena tu correr esse risco para ganhar um dobro de rentabilidade, sendo que essa aí eu estou falando bem das pessoas assim que tem aquela mentalidade ainda que não desenvolveu a mentalidade de longo prazo e não entendeu como é que o juro composto ele age, que aí pensa assim, aí eu vou botar R$1.000 em ações e fala, Herbert, vou botar R$1.000 em ações e aí em um ano eu vou ganhar R$150, né? Só para fazer uma comparação, isso é a rentabilidade média, né? Então, para arriscar ganhar R$150, só que como tem aquela percepção de risco, de medo, que pode cair também, ela não quer jogar com essa rentabilidade média a longo prazo, porque no curto prazo ela pode, ao invés de ganhar 1.150, eu posso ganhar 1.080 ou 1.070 em outro tipo de investimento, né, numa renda fixa, como eu estava falando.
Só que no longo prazo a diferença é de mais de 5 vezes, né? Em 30 anos essa vai ser a diferença, ainda mais em juros reais, descontando a inflação. Aí é mais de 10 vezes. É a diferença entre tu ser rico ou não, é tu ter coragem de desenvolver o teu apetite à volatilidade, a risco e ir para o mercado de ações. Então, fica aqui, né, claro, eu tento dar, meu conteúdo gratuito, eu vou, explico tudo, né? Logicamente que não dá para fazer tudo, não dá para mostrar tudo passo a passo, indo certinho desde o início, isso tudo vai ser mostrado no curso que está sendo desenvolvido. Aliás, essa é a primeira vez que eu tô falando mais abertamente aqui agora sobre ele, vocês vão ver, vão receber aí, provavelmente anúncios, inclusive, né? Mas tem uma galera que já está comprada no curso, né? Já tá só esperando, tá pedindo, mas vai ser no dia 9 de fevereiro na Masterclass que eu vou dar de dividendos, tá? O curso ele vai desde o mais básico, né? Vai falar sobre a renda fixa, vai trazer essa galera e aí vai chegar nos fundos imobiliários. Não tem problema se quiser parar nos fundos imobiliários ou na renda fixa, mas o curso vai te levar até as ações também, né? O conteúdo mais denso vai estar nas ações, lógico, é o mais difícil. E não só é o mais difícil, é o mais, mesmo que tu não queira investir em ações, assistindo aquele conteúdo, a visão que tu desenvolve de todas as outras classes de ativo é superior, né? Uma pessoa que investe só em renda fixa, ela é bitolada, né? Infelizmente essa é a verdade, ela não sabe como é o mercado. Então tu indo no lugar mais difícil, mais desafiador, mesmo que tu pretenda ficar com pouco capital nele, já vai te dar uma visão muito mais forte do longo prazo. Né? Muito mais forte, não do longo prazo, mas do mercado mesmo. Assim, a tua compreensão de mercado vai ser muito maior. Então, as tuas chances de sucesso até nos outros tipos de investimento, como fundos imobiliários, que também são muito bons e também vão ter um conteúdo mais extenso no curso, né? E inclusive análises específicas daí sim de cada um, né? A minha carteira vai ser analisada no curso, eu pretendo fazer isso. Né, fazer uma análise da minha carteira com todas as ações, as participações, por que eu montei nisso, quais são as teses de investimento, as teses setoriais, né, vai ser um papo muito mais profundo e logicamente com uma galera bem mais comprometida, que é isso que importa também para se tornar um investidor, não é fácil, né? Eu até sempre falo assim que quando eu fui na academia, né, uma vez eu tinha 17 anos, foi quando eu comecei a ir mais na academia. Hoje eu tô um frango, né? Não vou mais na academia, só dou umas caminhadas, mas se Deus quiser, passando a pandemia eu volto. Mas tem aquela salinha, né, que fica próxima ali da onde eu fazia da academia mesmo. Então o instrutor chegou, beleza, agora tu tá na tal aula, terceira aula, então tem que ir lá fazer tua pesagem, dizer quais são os teus objetivos, né? Aí foi uma moça baixinha, me chamou, aí a sala era pequenininha, até com aqueles negócios de pesar mais antigos lá, que tem que ficar acertando ali no meio para acertar o teu peso. E aí ela falou, qual é o teu objetivo e tal. E aí eu falei para ela, né? Tinha uma foto de um cara bonitão, todo forte, com os pesos atrás. Aí, meu objetivo é ficar igual aquele cara ali. Aí, claro que eu falei num tom meio que de brincadeira também, né? Mas ela falou assim, beleza. Isso é normal, né? Todo mundo quer se tornar igual aquele cara ali. Agora, a maioria não consegue. E eu vou te dizer o porquê. Aí eu sentei lá, né? E ela... Tu come açúcar? E na época eu comia bastante bolacha. Eu ainda gosto de comer bolacha, né? Aí eu como. Esse cara ali, ele não come. Não come bolacha. Não come nem açúcar. E ela foi fazendo as perguntas, né? Tu come muito carboidrato? Aí eu como um pãozinho, arroz e feijão, tá na dieta aí sempre, né? E aí ela, pois é, aquele cara ali também não come carboidrato. E se come é bem pouquinho e só de um específico. E outra coisa, tu quer malhar todo dia? Graças a Deus no mundo dos investimentos não precisa isso, tá? Por incrível que pareça. A rotina do investidor de sucesso ela não é tão pegada, é muito mais difícil ser um cara fitness e bombado lá da academia do que ser um investidor. Mas mesmo assim, né? E até ela perguntou, tu come sal? E aí eu falei, como? Adoro sal, né? Adoro carne e tal. Dele, pois é. Aquele cara ali, ele maneira até no sal para ter aquele corpo ali. É por isso que eu não virei aquele cara, né? Logicamente. Mas eu sou um cara saudável na medida do possível.
E fazendo essa analogia com o mundo dos investimentos é a mesma coisa, né? Tu quer ter uma rentabilidade superior, uma rentabilidade média alta, então tu vai ter que investir em ações. E não só investir em ações, tu não pode ir lá na academia fazer o teu exercício roubando, né? Não adianta tu roubar. Ou tu ir lá e só ficar vendo todo mundo fazer exercício e não fazer. A maioria das pessoas que vão na academia, inclusive, não tem o corpo daquele cara do pôster, né? Da salinha de pesagem. Então, mas existem algumas rotinas, e essas rotinas vão ser apresentadas lá no curso, né? Eu também vou falar, falo aqui para vocês sempre, estudar os resultados, saiba os lucros, saiba os indicadores da empresa que investe, é isso que a gente vai analisar aqui daqui a pouco. Mas saiba, começa sabendo o valor de mercado, feito é melhor que perfeito, faça uma coisa de cada vez. Hoje tu não faz nada, então beleza, começa, abre uma planilha, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui é engraçado, é um caderno mesmo. Se for voltando aqui, sempre vai ter coisa escrita, tem a data e o que eu tenho que fazer, tá? Isso aqui é coisa de quem escreve, né? É engraçado até dizer que eu sou escritor hoje, né? Porque eu escrevi esse livro aqui. Mas isso aqui é coisa de quem escreve, é coisa de quem tem rotina. E quem tem rotina é muito mais eficiente, né? Tenho que analisar, vai sair o resultado da empresa. O que acontece? Alguns dias antes eu já vim aqui no meu calendário, aqui no meu diário, né? Eu comecei com um diário, inclusive. Cadê o diário? Cadê o diário? Esse aqui, Esse aqui, Esse não é o primeiro, tá? Tinha outro também. Começa a escrever num diário, depois tu escreve outro, e aí depois tu escreve um livro. Basicamente essa é a ordem, né? Desde que tu tenha conhecimento sobre alguma coisa. Só que a base de tudo isso é rotina, né? A rotina, o que eu vou falar aqui é um primeiro estágio. Tem que fazer análise dos indicadores, estudar a evolução de receita, de lucro, saber se o preço da ação tá caro, se tá barato, né? E realmente ter a mentalidade de sócio. Foi isso que o Warren Buffett ensinou, foi isso que os grandes investidores ensinaram e foi assim que eles tiveram rentabilidades acima da média. Eu falo aqui, né, sempre que eu uso as projeções de uma carteira de ações foda, vencedora, 15% ao ano. Agora, Warren Buffett, com todos os empecilhos que se tem quando se gere trilhões, né, no caso dele, trilhões de reais, $500 bilhão é o que vale a empresa dele hoje, o que ele não pode fazer hoje o que a gente faz, né? Para começo de conversa, ele não pode chegar e comprar uma posição aí às vezes de 10 milhões de reais numa empresa que a gente julga boa, como por exemplo eu faço isso agora, né? Tenho posições de empresas que são menores, 10 milhões. Por quê? Porque eu vejo para ele não pode fazer isso. Se ele botar, e mesmo que ele tiver um resultado muito grande, o impacto vai ser mínimo, né? Então ele tem que fazer grandes negócios, ele já está com a rentabilidade afetada por causa justamente do tamanho dele. Ele já é um caminhão, ele não é mais um carro na pista dos investimentos, né? Não consegue fazer curvas tão rápidas, não tem tanta agilidade. E mesmo assim ele tem uma rentabilidade de mais de 20%, né? Nos 50 anos aí que ele investe. Quanto mais para trás tu fosse indo, a rentabilidade dele era cada vez maior, justamente pelo que eu falei. Inclusive, muita gente fala que ele não é o maior, né? Fica assim, é porque na verdade quando a pessoa fala que o Warren Buffett não é o maior, né? Ou na verdade ela não conhece a história do cara, para começo de conversa, né? Mas ela esquece que os outros investidores que têm a rentabilidade média divulgada também, que é alta, eles têm um prazo muito menor. Se fosse assim, eu boto a mim e eu ganho de vários investidores também, né? Eu já mostrei para vocês nos meus stories ali a rentabilidade. Preciso até fazer uma publicação no feed, né? Botar uma meio que contra-intuitiva, assim, falar, ó o quanto rendeu nos últimos 3 anos a minha carteira, mais de 160%. Quanto que dá isso na média mensal? Dá muito, né? Deve dar quanto? 40%, 40 e poucos por cento ao ano, é absurdo. E não, dá menos, né? Dá menos. Dá uns 40, entre 30 e 40, acho. O juro composto é foda, né? É difícil de calcular assim, tem que botar na fórmula, não adianta. Só que não adianta porque são 3 anos, né? Os investidores também tem uns que fizeram em 10 anos, mas eles pegaram um super ciclo. Existem ciclos que demoram 10 anos, demoram 20, né? Só que lógico, com o stock picking ali, tu pincelando, pegando as empresas corretas ali dentro, aí sim, no longo prazo, tu vai ter uma rentabilidade superior à do mercado, como esses todos tiveram, né? Como eu tenho também.
e acima desses 15%. Só que o controle de expectativas ele é importante, né? As pessoas não podem achar que vão chegar no mercado e já conseguir uma rentabilidade muito maior. Fala Maurício, fala Rafael, bem-vindos aí. Bibiana, estava empolgado aqui dando o discurso e acabei esquecendo. Sejam todos bem-vindos aí, todos que estão acompanhando a live, tá? Daqui a pouco a gente já vai para a análise, mas é importante falar sobre isso, tá? Então, na verdade, o acionista ele é um negociador e um investidor principalmente, e tem que sempre lembrar que a visão de longo prazo é o maior diferencial que a gente pode ter no mercado. Tá todo mundo preso no curto prazo. Então, se tu vê a oportunidade, sabe que a empresa vai sobreviver e está sendo vendida por um bom preço e ainda por cima é lucrativa, essa é a estratégia. Essa é a estratégia que eu ensino no meu livro, que eu vou ensinar mais aprofundadamente no meu curso, que eu ensino na minha mentoria, né? Só que a mentoria realmente ficou muito cara, né, ultimamente. Então, só para ter uma noção, agora ela está R$5.000. O curso provavelmente vai vir em R$1.000 ou R$1.500. Eu vou ver ainda. Provavelmente eu vou fazer por R$1.000, porque é a primeira turma. Quem está comigo há mais tempo lembra, né, que as primeiras mentorias de teste lá foram R$300, né? Depois subiu para 500, aí logo estava 1.000 e agora está 5.000. Então, já para o pessoal que é mais raiz e que está me acompanhando, eu também não perderia essa oportunidade não, tá? Do curso, que vai ser top. Inclusive eu vou fazer a metodologia dele ao vivo. E vai ter comunidade, vai ter várias paradas muito boas aí, vocês vão ver só. Vai ter um evento legal para abrir o carrinho também. Só tem que ficar ligado porque o carrinho ele vai ficar aberto por poucos dias, tá? Então tem que avisar vocês já. Isso é uma coisa da minha equipe mesmo, é para ter um controle de turma. Vamos abrir as vagas, fechar e aí vamos cuidar dessa turma, né? Vamos fazer a nossa primeira comunidade aí. Vamos ver como é que vai ser. Vai ter um grupo de Telegram, né? Nem sei se é Telegram, sei lá. Mas vai ter, vou mandar umas sacadas ali até o curso, então não percam também. Vale a pena. Eu comecei a usar o Telegram faz pouco tempo, é legal como fonte de informação. Fala André, ó, o André é um mentorando meu. André não pagou 5.000 na mentoria não, o André pagou menos. O André perguntou, a Eletrobras se tornou oportunidade? A Eletrobras vai ser analisada na live, tá? Eu vou começar a análise da primeira empresa agora. E aí sim eu vou dizer, beleza? Por enquanto vamos na ordem aqui. A primeira é a JHSF. A análise de hoje ela vai ser mais de indicadores mesmo, tá, pessoal? Eu vou falar mais sobre como eles funcionam, fazer o link com as ações. Funciona melhor assim. Porque tem muita gente que está começando, que tem esse interesse e tal, e acaba se perdendo às vezes quando eu fico entrando muito nos gráficos, mas eu também botei um monte de gráfico ali do resultado das empresas, porque eu acho muito interessante. Beleza? Fala, André. Então vamos lá. Dito tudo isso, né, sobre o mercado de ações e a visão que tu tem que ter dele, vamos para a análise, tá? E a análise ela vai correr sempre do principal indicador, que é o preço por lucro, e a partir dele eu vou destrinchando, vou mostrando algumas armadilhas que tem e falando também do último resultado da empresa e qual é a perspectiva futura dela. E lembrando sempre, né, essa live aqui é de opinião, jamais é de recomendação. Então, prestem atenção aí, eu tenho certeza que tem coisa para aprender, tá? Começo da JHSF, né? Para começar, ela é uma incorporadora, né? Muita gente confunde com construtora. Na verdade, a incorporadora ela é uma empresa que ela está mais ligada ao empreendimento como um todo, né? À inovação, eu até diria, né? Ela faz desde a compra dos terrenos até às vezes um loteamento, né? Não necessariamente o empreendimento vai ser um loteamento, mas só para dar um exemplo, né? De como de quão mais abrangente é do que uma construtora. Basicamente, uma construtora ela compra o terreno, né? E sabe, tem mais ou menos uma metodologia de construção, né? Uma empresa especializada em Minha Casa Minha Vida, ou uma empresa especializada em construir móveis de alto padrão. Então ela só fica estudando oportunidades de terreno e levanta o prédio, né? O processo das incorporadoras é mais demorado, eles fazem a construção, às vezes, como eu falei, o loteamento, né? Às vezes envolve mais do que um prédio, envolve às vezes vários prédios, uma comunidade, né? Como tem aqui em Florianópolis, está acontecendo mais agora.
Tem tudo dentro do prédio, tem salão de beleza, tem tudo, coceira no pé, bicho. Mas só para dizer a diferença, né? Então, a JHSF, eu vou até entrar no site aqui para poder dar uma análise mais depois melhor para vocês, né? Quando eu viro a câmera lá, o pessoal gosta. Quando eu viro a câmera e mostro ali os gráficos e etc, né? Só dizendo da onde que eu pego esses sites, esses indicadores aqui também, já fica uma dica de ferramenta para vocês. Fundamentos, tá? Fundamentos.com.br ou Status Invest. Existem outros lugares também. Puta, não botei aqui as perguntas. Fala, Gui, beleza, cara? Tudo bem? Josivan, seja bem-vindo. Então vamos começar. O preço por lucro, que é o indicador PL da JHSF, ele é 7,31. Mas, Vitor, isso é bom ou isso é ruim? Né? Quem me acompanha já leu alguma coisa minha aí, já sabe que isso é bom. Tá? Um PL abaixo de 10 é um bom indicador. Ele significa, esse PL de 7,3, que, se mantidos os níveis de lucro atuais, ela consegue dar de retorno, através dos lucros, o mesmo dinheiro investido na empresa, né? Claro que nós, como investidores, não perceberemos isso dessa forma tão quadrada, tão objetiva, né? Não é tão fácil assim. Mas se a empresa conseguir manter os níveis de lucro, ela vai dar o valor de mercado dela em lucros em 7,3 anos, tá? Afinal, essa é a fórmula. Preço é valor de mercado e lucro é o lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses. Esse é o indicador mais importante da análise fundamentalista, tá? Porque, claro, a base de todo investimento é o lucro. A gente, né, nós como investidores, a gente quer, antes de mais nada, dinheiro, retorno, o máximo de retorno possível, né? Se puder, se desse 100%, eu queria 100% de retorno. Agora, a gente tem que ver também as armadilhas que existem por trás disso. Às vezes o lucro ele está fantasiado, né? Ele está mascarado por algum fator não recorrente. É por isso que eu falo, uma das rotinas vencedoras aí, que eu tento mostrar e estimular os meus mentorandos a incorporar ela, que é ver o resultado das empresas, né? Que é ali a fonte de maior conhecimento que a gente pode ter. E fala, Vinícius. E inclusive o Vinícius é um dos alunos que eu acredito que veja resultado. São poucos, tá? A maioria dos alunos agora está ficando cada vez mais, né? O método está se aperfeiçoando e as pessoas acabam cumprindo mais as rotinas ensinadas na mentoria. Mas muita gente fez a mentoria e aprendeu a ver e tal, e depois acaba deixando de praticar. Claro que só olhando os indicadores já dá um up, com certeza dá para ganhar do mercado olhando só o indicador. Mas tu só vai ter aquele insight, né? Que às vezes tu vai acertar um gancho e dar um nocaute no mercado só vendo o resultado, só acompanhando a empresa, né? Digamos assim, numa analogia com uma luta de boxe, por exemplo, olhar os indicadores é o jab e o direto, é o que tu tem que fazer sempre. Inclusive é ali que tu vai ganhar a maior parte da luta. Agora, o bom boxeador mesmo, ele não só faz bem o jab e o direto, como ele sabe aproveitar oportunidades. Então, se a guarda do cara tá muito em cima, ele dá um soco na barriga, né? Eu não sou boxeador, nunca fiz, né? Já fiz Muay Thai, mas boxe nunca fiz, mas dá um golpe na barriga ali que ganha a luta, né? Pô, foi assim que eu achei oportunidade já no setor elétrico aí de desvalorização, casos de turnaround, tubarões, né? A rotina de ver o que os tubarões estão fazendo também. Esse é um vídeo muito bom que tem lá no meu YouTube, né? Como saber o que os tubarões estão fazendo e como interpretar aquilo ali também é importante, se eles estão comprando, estão vendendo. Tem informação aí para a gente tomar as decisões, basta que a gente tenha rotinas que tragam informações valiosas para a gente, tá? E apesar de muita gente achar que olhar o home broker é importante, olhar o home broker é uma rotina autodestrutiva, beleza? Muita gente olha o home broker para ter aquela sensação de que está trabalhando, está fazendo alguma coisa. E na realidade, ficar olhando o home broker te faz ter a sensação de que tu está participando do mercado, mas na verdade tu está sendo cada vez mais ansioso, o que vai atrapalhar o teu foco no longo prazo, que é a base para ter um sucesso maior, né? Uma rentabilidade acima da média. E tu não está dedicando o teu tempo para estudar indicadores, lucro, valor de mercado das empresas.
Então tu tá preso ali na cotação e não tá vendo todo o negócio que tem por trás, tá? Aquilo ali, o home broker é só um balcão de negócios. É como se o investidor, ao invés de ver a empresa que ele investe, ele ficasse lá na Bovespa, né, lá nas antigas, lá, ficasse lá só vendo todo mundo negociando a ação, negociando e tomasse a decisão dele com base naquilo ali, e não com base no que está acontecendo lá na empresa. Então, exatamente, Vinícius. Aí a galera começa a pensar em botar stop, botar sei lá o que, aí vê um macaco no gráfico, aí significa que vai subir 50%, e aí no final todo mundo toma um pau quando a bolsa cai, não sabe o que fazer. E é até bom porque daí depois acaba caindo aqui no meu Instagram e acaba aprendendo alguma coisa, né? E se Deus quiser, virando cliente ainda. Aí sim vai ser uma decisão inteligente. Então beleza, o PL é 7,3, um PL muito bom, tá? O próximo indicador, que é muito importante, é o preço por valor patrimonial da JHSF, é 1,27. O PL é bom até 10, né? Eu falo, isso é quadrado, não é sempre, tá? A gente tem que sempre ver as armadilhas, né? Como eu falei, às vezes o lucro pode estar fantasiado, tem que lá ver se o lucro deriva do operacional. O valor patrimonial, ele é mais direto mesmo, tá? Ele tem menos armadilhas. Então, um PVP, né? Preço por valor patrimonial, vou explicar também, né? Na verdade, o que é o preço por valor patrimonial. Preço é o valor de mercado. Valor patrimonial da empresa é o patrimônio líquido. Para quem não sabe, né, falando de contabilidade bem básica agora, existem duas demonstrações contábeis principais. Uma é a DRE, que é a demonstração do resultado, né, do exercício, que ela termina no lucro líquido. Por isso que ele é muito importante, né? E se a empresa dá lucro líquido é porque ela conseguiu gerar receita, aí teve as despesas, e depois de tudo isso ela consegue ter o lucro que sobra, o valor que ela gera, né? E quanto mais valor uma empresa gera, melhor ela tende a mais perene, ela tende a ser no longo prazo, né? Se não depender de monopólio e tal, essas coisas assim, né? Se tiver um monopólio, melhor ainda, inclusive, dependendo do setor aí, tá? Desde que o monopólio seja fundamentado, né? Como os das elétricas e tal, tem que ser monopólio, né? Mas, enfim, termina dando lucro. E aí o lucro se comunica com outra, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é assim, tem duas colunas. Uma é do ativo, a outra é do passivo. Ativo menos passivo é o patrimônio líquido. Se o ativo é maior do que o passivo, é bom, né? Trazendo para uma visão mais prática da nossa vida, digamos assim, eu tenho uma casa de 100 mil reais quitada e tenho um carro de 70 mil reais quitado e 100 mil reais no banco, investido. Então eu tenho 270 mil reais de ativo, tá? Zero passivo, não tenho passivo, né? Eu tenho algumas despesas, isso aí vai no demonstrativo do exercício, né? Despesa com carro, seguro e tal. Mas beleza, tenho também as minhas receitas lá, que é o meu salário e tal, dependendo do resultado que der ali, vai afetar o meu balanço patrimonial. Ou vai vir passivo, dívida, conta para eu pagar, ou vai vir ativo, investimento e tal. Vocês estão acompanhando aí a contabilidade? E, enfim, é muito melhor uma empresa que tem um patrimônio líquido alto, parrudo, porque isso dá uma segurança para ela, do que uma empresa que poderia ser outro exemplo, né? Como, por exemplo, uma empresa que seja analogamente a uma pessoa que tem uma casa de 500 mil reais, mas tem um empréstimo, um financiamento de 600 mil, né? Totalmente possível, tá, gente? O financiamento, lógico, tem o preço do dinheiro no tempo. Então, se tu compra uma casa financiada, tu tá devendo dinheiro, tu não tem a casa, né? Tu tá devendo muito mais do que tu tem. E tem um carro financiado vive para se aparecer. Tem várias empresas que são assim. Então, a gente tem que sempre prezar por empresas que têm um patrimônio líquido alto e que estejam sendo vendidas por um valor patrimonial, por um preço comparado ao valor patrimonial o mais baixo possível. No caso, 1,27 tem um prêmio de 27%, né, sobre esse patrimônio líquido. Uma analogia também muito boa para entender é assim, ó, para cada R$1 de patrimônio líquido, o PVP nos diz quanto você está pagando. Então, no caso aqui, 1,27 no PVP significa que para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa, você está pagando 1,27 reais pela empresa, ou seja, um prêmio de 27%. Não tem problema, tá? Até 2 é justificável tu pagar um prêmio sobre o valor patrimonial, principalmente se é uma empresa lucrativa. Se é uma empresa ruim,
A gente vai ver a Eletrobras depois, tá? Só que aí o ruim vira relativo, né? Mas eu vou falar depois. Que tem um preço por valor patrimonial abaixo de 1, significa que ela está sendo vendida só o patrimônio, tá? Lembra sempre disso. O ativo e o passivo já está desconsiderado. Então, só em patrimônio ela está sendo vendida às vezes por um preço mais barato. O valor de mercado dela está abaixo do valor patrimonial. Isso aí, pô, o Benjamin Graham falou muito disso no livro dele, né? Era muito comum antigamente nos Estados Unidos ter isso. Hoje em dia lá quase não tem mais. No Brasil ainda tem bastante. A minha estratégia ainda é bem focada nisso, porque vai acabar, né? Tipo assim, ó, é impossível daqui a alguns anos, sei lá, uns 10 anos, a gente achar tanta empresa com valor, com preço de mercado abaixo do valor patrimonial como a gente tem hoje. Por mais que a bolsa esteja nas máximas históricas, ainda tem muita empresa abaixo do valor patrimonial, tá? Elétricas principalmente, né? De saneamento também. O mais engraçado é que são empresas que dão lucro, né? Tem dívida controlada, então acaba unindo o melhor dos dois mundos aí, tá? Então o PVP da JHSF é 1,27. Ele é bom. Por quê? Porque o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, vejam que a variável em questão em relação é a mesma, é de 17,4%. Ou seja, para cada para cada R$100 de patrimônio líquido, a empresa consegue gerar de lucros por ano 17,4%. Muito bom essa taxa, tá? O dividend yield é 2%. Não se apeguem ao dividend yield, tá? Como eu sempre falo, não significa que a empresa é ruim só porque ela tem um dividend yield pequeno. Uma empresa, inclusive, pode ter um dividend yield maior do que outra empresa e mesmo assim ser um investimento pior. Isso porque as empresas têm payouts diferentes, né? Sendo que payout é o quanto dos lucros ela distribui aos acionistas. Então imagine assim, uma empresa que dá R$1.000 de lucro, a empresa A dá R$1.000 de lucro, a empresa B dá R$2.000 de lucro. E a empresa A, ela distribui, tem um payout de 100%. Então, os R$1.000 que ela tem de lucro, ela distribui tudo para os acionistas. A empresa B está crescendo mais. Ela já pensa, pô, não vou distribuir para os acionistas. Se eu reinvestir no meu negócio, eu vou aumentar ainda mais os lucros, né? Numa taxa muito boa. Então, ela não vai distribuir nem 50%. Ela vai distribuir apenas 40%. Então, dos R$2.000, os outros 800, quer dizer, apenas 800 vão ser distribuídos para os acionistas. O que acaba fazendo com que o dividend yield pareça menor, né? Pareça menor não, ele é menor, com que o dividend yield faça com que a empresa pareça pior. Oi Sandra, tudo bem? Só que na verdade isso é uma ilusão, tá? Por isso que sempre eu falo, os dividendos são ótimos, eu adoro os dividendos, eles são uma bela base de partida, mostram a força de caixa, né? Geração de lucro, mostram também a política da empresa às vezes de respeito ao acionista. Só que não se deve prestar atenção só nele. Isso é uma das armadilhas dos dividendos, tá? Inclusive eu vou falar mais sobre isso na Masterclass do dia 9 de fevereiro. Beleza? Vocês vão ver a Masterclass, tá? Tá sendo preparada, vai ser top. Como eu falei lá, vou abrir o curso, né? O nome do curso eu ainda não vou falar, mas eu achei o nome do curso bem massa também. Tá? Apesar do nome da Masterclass ter ficado bem simples, o nome do curso ele vai compensar, tá, galera? E aí espero que vocês também percebam, tá? O valor que o curso vai ter. Como eu falei, vai ser o primeiro. Então vai vir com um preço melhor. E eu vou gravar todo ao vivo. Então eu pretendo gravar 2 vezes na semana ao vivo e ainda ter uma sessão de perguntas e respostas só com a galera da comunidade que vai ser formada com o grupo, né? Provavelmente vai ser uma comunidade até no WhatsApp, como eu já tenho dos meus mentorandos, né? Um grupo no WhatsApp, né? Para quem termina a mentoria entra num grupo do WhatsApp, que é o Mastermind, né? E só que eu vou tentar fazer essa comunidade ainda melhor ali pelo curso, tá? É importante investidores se relacionarem com outros investidores que têm a mesma mentalidade, porque senão é broxante, tá? Pô, às vezes vem falar pessoa que não, pô, os meus mentorandos hoje em dia, por exemplo, eles sabem muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Alguns sabem mais de certa empresa do que eu sei, né? Por quê? Porque eles descobriram aquele método, eles cumprem. Então, pô, lógico, o cara que acompanha uma empresa e vê os resultados de uma empresa que eu não acompanho, ele vai ter muito mais sabedoria, mais inteligência para me fornecer daquela empresa do que eu, se eu fosse analisar pela primeira vez e tal. É um processo, né? Mas enfim,
Tudo isso aí vocês vão ver, conforme o tempo for passando, vocês vão saber mais sobre o curso e eu tenho certeza do valor e do que eu vou oferecer, né? Vocês vão ver também os depoimentos da galera aí que tá bem legal, que já foi meu cliente, que já foi meu aluno, né? Enfim, outro indicador importante para a gente analisar, dívida líquida sobre patrimônio líquido. No caso da JHSF, esse indicador está em 0,11, ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio líquido, ela tem uma dívida de 11 centavos. Então, é muito bom também, tá? Ou seja, ela é uma empresa, uma incorporadora muito pouco alavancada, o que é raro hoje em dia, tá? É normal das construtoras se alavancarem bastante. Inclusive, agora com essa baixa de taxa de juros, elas tendem a se alavancar ainda mais. E estão falando bastante aí do boom imobiliário, né? Tem empresas boas no ramo de construção, sim. Não vai ser o caso aqui hoje que eu vou tratar, mas a JHSF não deixa de ser do setor de construção, não deixa de se beneficiar do crédito barato, né? Com as taxas de juros bem baixas aí. E falar um pouco sobre a empresa também, tá? Depois de falar sobre esses principais indicadores aí que é obrigatório olhar, né? Preço por lucro, preço por valor patrimonial, retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, né, em inglês Return on Equity, Dividend Yield, dívida. Vamos falar um pouco sobre a empresa e a evolução do último resultado. A empresa ela é uma incorporadora, como eu falei, eu falo que ela é uma incorporadora, várias pessoas podem falar, não, mas ela também é de aeroporto e também tem restaurante, shopping e tal, mas assim, a base dela é incorporação, tá? É produção de empreendimentos e venda. Isso é responsável por 90% das receitas dela. E do lucro é até mais. Tá? Então, o lucro líquido comparado ao terceiro trimestre de 2019 cresceu 87,4%. Tá? Então, até se vocês forem ver depois, né? Pouquíssimas pessoas vão fazer isso, mas se vocês forem ver depois, os resultados dessa empresa estão voltando aos níveis normais, de quando a empresa estava dando muito lucro, que foi lá em 2013, né? Lógico, depois ali, como todas as empresas aí do Brasil, acabaram sofrendo com o nosso ciclo político, né? De impeachment, de todo o problema que deu até chegar no impeachment e tal. Mas depois disso a recuperação está acontecendo, né? Por mais que às vezes o Brasil demore um pouco mais, né? A gente não tem muita ajuda, né? O pessoal lá de cima não ajuda muito a gente. Mas a gente está indo aos trancos e barrancos, aí o Brasil está se ajeitando. E apesar do Covid, a empresa está se recuperando e acredito que 2021 seja um ano bom para ela, tá? E pelos indicadores ali, pelo preço da empresa, o valor de mercado da empresa comparado aos lucros e ao patrimônio líquido, eu julgo ela um bom investimento sim, tá? Não é o que eu quero comprar agora para mim, não é o que eu comprei, não é uma das 3 empresas que eu acabei comprando na última semana, inclusive, eu fiz a adaptação da minha carteira na última semana. Mas é uma boa empresa sim, tá? Foi até bom ter estudado ela para abrir minha cabeça também para um novo setor aí, que é sempre importante a pessoa também ter um radar com bastante empresa boa. Caso precise pular de alguma posição, já tem no radar. Então, olha só. Fala, Everton. Bem-vindo aí, cara. Atrasado ou não, não tem problema. Depois vai ficar gravado. Deixa eu virar a câmera aqui. Então, olha só isso aqui. As vendas contratadas subiram muito, tá? Da JHSF, ó. 190,5%. Vendas é muito importante analisar, né? Elas que vão dar na receita. E outra coisa muito importante, o EBITDA. Como eu estava falando antes para vocês, né, do lucro líquido, e uma das maneiras de tu verificar se a armadilha do lucro líquido existe ou não é indo exatamente no EBITDA. Por quê? Porque o EBITDA mostra os lucros operacionais da empresa, né? Aqueles lucros que eles acontecem todo ano. Enquanto às vezes, por exemplo, uma empresa pode ter um resultado financeiro fora do comum, principalmente em períodos de câmbio muito instável, como aconteceu recentemente, né? O dólar disparou. Então, uma empresa que tinha uma dívida em dólar tem um resultado financeiro muito negativo, né? Logicamente. Porque a empresa brasileira tem a dívida em dólar, o resultado dela, a dívida acaba crescendo muito por causa só do câmbio. Não porque ela pegou muita dívida, mas porque o valor da dívida subiu por causa só do dólar ter subido também. E aí, se tu for analisar o lucro líquido vai tomar uma porrada por causa desse resultado financeiro negativo, né?
E, ao mesmo tempo, o lucro EBITDA da empresa, né, ou os lucros operacionais recorrentes, eles podem estar subindo forte. O que isso vai indicar? Vai indicar que a empresa, apesar de ter tido esse resultado negativo impactante no curto prazo devido ao câmbio, no longo prazo, ela tende a ser um bom investimento porque o lucro recorrente dela está aumentando. A gente tem que sempre esperar que aumente os lucros recorrentes, tá? Torçam para que as atividades da empresa liguem muito mais para a solidez, para crescimento consistente, do que para grandes picos. Para pequenos ciclos aí não é bom não. Tá? Inclusive a minha experiência no mercado de ações é de que os setores cíclicos eles são os piores da bolsa, principalmente no Brasil. Tá? As empresas normalmente estão mais caras também, pelo fato de atraírem mais investidores inexperientes, né, para não dizer outra coisa. Investidores que gostam muito de preço, né? Investidor que gosta muito de saber se a empresa subiu 100% ou se caiu 100%. Subiu 100% ou se caiu 100% é boa, né? Ou se caiu 50%, mas não sabem nada de valor da empresa, tá? Então, minha dica, não saia dos setores cíclicos. Pegue os setores perenes, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, tá? Além de eles terem um preço melhor, normalmente, tá? Um preço por lucro médio já é outro indicador também mais avançado, menor, né? Os setores não cíclicos têm esse indicador menor e um preço por valor patrimonial também menor, comparado a alguns setores cíclicos. Eles vão te dar lucro todo ano, vão te pagar dividendos, né? E tu vai ter uma vida muito mais confortável, com menos volatilidade, porque empresas pagadoras de dividendos, conforme eu até botei numa publicação esses dias, elas tendem a ter menos volatilidade, né? E tendem a ter a cotação muito mais consistente, porque, logicamente, uma empresa que tem um dividend yield de 10% e cai o seu valor de mercado pela metade e ela continua dando aquele lucro e distribuindo aqueles dividendos, automaticamente o dividend yield sobe para 20%, né? O dividend yield é a distribuição do lucro comparado ao valor de mercado da empresa. Então, se só o valor de mercado se altera, o dividend yield começa a subir. E aí investidores como eu, né, e como outros grandes aí também gestores que têm muito dinheiro, não vão deixar a empresa sofrer tanto, porque senão o yield vai ficar ridículo, né? Tem várias empresas pagando só de dividendos mais do que qualquer título de renda fixa no mercado brasileiro, tá? Então, é por isso inclusive que eu fiz a Masterclass especificamente, né, sobre dividendos. E para a gente falar sobre isso, vou levar empresas e fundos imobiliários para lá também, para a gente fazer ter uma compreensão mais completa, né? E, enfim, mas como eu falei também, os dividendos não dizem tudo, né? No caso aqui, a JHSF é uma empresa que paga só 2% em dividendos nos últimos 12 meses, afetado também pela Covid, mas já tem um lucro bem respeitável e também uma projeção forte para frente, tá? Falando também sobre construtora e incorporadora. As incorporadoras, elas têm um risco maior, lógico, elas cuidam do empreendimento inteiro, né? Empreendimentos diferentes. A construtora, depois que acerta uma formulazinha de construção e tendo aquele preço base, né, para fazer o investimento e tal, elas começam a seguir um caminho menos volátil, né? Já usei a palavra volátil, não queria usar de novo, mas aquela fórmula fica mais fácil de ser aplicada, enquanto que uma incorporadora ela exige muito mais empreendedorismo e inovação da empresa, né? No caso aqui da JHSF, ela é de alto padrão, tá? Tem aeroporto executivo, tem shopping, tem até aquela fazenda Fazano, Fazenda Boa Vista, não sei se alguém aí é de São Paulo, mas dizem pra mim que é bem de alto nível, né? Eu tenho uma amiga que a família tem casa lá e pelas fotos parece ser um lugar bem de alto nível, então é um produto de valor, beleza? Ó, também eu falo também nos fundos imobiliários, mas olha só, no caso de empresas que mexem com imóveis, também é importante olhar a taxa de ocupação. Eu fui lá nos resultados, cacei esse dado e peguei, e a taxa de ocupação está boa, 98%. Tá ótimo, inclusive. Tá? Então, basicamente, concluindo sobre a JHSF, tá? Para quem pediu aí, minha opinião é de que ela é um bom investimento, tá? Eu tenho outras preferências, mas para o setor ali eu achei ela bem legal. O preço não está muito caro comparado ao lucro, mas
A única coisa que eu teria um pouquinho de receio mesmo é a dificuldade de acompanhar a atividade, tá? Porque eu ainda não tenho essa expertise direito de saber como acompanhar uma incorporadora e tal, né? Eu sei mais de elétrica e tal. E saneamento é onde eu tô com mais experiência nesses últimos 3 ou 4 anos aí. Então, não pode. Quer dizer, pode, né? É uma incorporadora, né? Mas, depende da tua classificação do setor perene. Não é tão perene quanto uma empresa de energia elétrica, porque ela não tem um monopólio, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que algumas mudanças no mundo acabem com, sei lá, com o setor. Depende da tua classificação, da tua definição de perene, tá? Mas é sim, é um setor que cresce, tende a crescer e tende a crescer bastante, inclusive, com o aumento de crédito imobiliário no Brasil, que está acontecendo. Mas não é um setor monopolista, digamos assim, um setor que tenha tanta garantia de lucros assim, beleza? Mas é um setor forte, né? Um setor relativamente seguro também, que é o de imóveis, apesar de ser uma incorporadora, eu gosto do setor de imóveis. Só tenho pena porque o setor de imóveis ele sempre está um pouco mais caro, então eu acabo nunca entrando, né? Eu tinha Exetec, por muito tempo eu tive Exetec, pagava dividendo demais. Cara, esse caso inclusive é muito engraçado porque a Exetec era uma empresa de construção, mas lá atrás, né, faz 7 anos isso, eu acho, que eu tinha a Exetec, ou 8, e ela pagava, sei lá, 20% em dividendos. Nossa, eu comprei empresa já que pagava mais de 20% em dividendos, tá? Hoje em dia é difícil achar uma que paga 10%. E ela tinha muito dinheiro em caixa e esse dinheiro em caixa era todo investido, né? Justamente nos títulos do governo e tal, em fundos de renda fixa, que pagavam muita taxa. Então a empresa estava sendo vendida por um preço perto do valor patrimonial, sendo que o patrimônio dela estava todo investido em investimentos de mercado mesmo, né? Que dava uma rentabilidade muito boa. E além disso, ela ainda fazia a atividade dela com empreendimentos de alto padrão, né? A EZ Towers, na época que eu estava investindo nela, só falava na Easy Towers, né? Que acho que é em São Paulo, de alto padrão também. Só que acabou patinando, eu vi outras oportunidades e acabei saindo da Exetec. E a Exetec deu uma porrada e eu acabei perdendo, mas faz parte. A próxima empresa é a Eletrobras, tá? O que aconteceu com a Eletrobras agora que estão se falando tanto, tá? O CEO da Eletrobras, o nome dele é Wilson Ferreira Júnior, era Wilson Ferreira Júnior, ele pediu as contas, né, renunciou ao cargo, sinalizando que a privatização não vai acontecer. Ele tinha sido colocado lá pelo Temer, né, e justamente com o intuito de privatizar, ele estava já tentando articular essa privatização lá de dentro, mas, como eu falei, no Brasil a galera lá de cima não ajuda. O governo aí tem uma equipe boa, tá? Eu sempre falo, né? O que tu acha desse governo? Eu acho um bom governo. Eu acho o presidente horrível. Cria várias crises desnecessárias, né? Um cara ignorante, querendo ou não, ele é ignorante demais, né? Isso para um país, eu acho feio também. Da mesma forma como a Dilma era feia, assim. Pensando como um estadista, né? Agora, né? Pô, o que o cara quer de um cara lá que tá na chefia do teu país, né? Tu quer um cara bem inteligente, né? Não quer um cara ignorante, né? Que o cara precisa saber negociar, precisa saber articular. Então o ignorante ele atrapalha mais do que ajuda. Mas o governo dele, isso é um mérito dele, um mérito do Bolsonaro, é o governo que ele formou. Paulo Guedes, os caras nas estatais são bons, estão reduzindo dívida, estão reduzindo custo, estão sendo mais eficientes, tá? Se percebe isso também, pô, nos ministérios, né? Os ministérios dele, do governo agora, estão sendo mais produtivos, mais eficazes, né? Com uma proposta de resultado muito diferente, né? Do que a gente vivia antes, infelizmente. Né? Antes, apesar de ter uma narrativa muito legal, de ajuda e tal, né? Um negócio social, mas não adianta nada tu fazer isso sem tu aumentar a produtividade, né? No fim das contas é a mesma coisa de tu se endividar, tu não se tornar mais produtivo na tua vida, não aumentar o teu salário e pegar a dívida achando que precisa salvar, mas acho que o projeto de longo prazo do Brasil tá melhor, tá? Eu sou otimista com o Brasil a longo prazo. E mesmo assim eu não sou tão pessimista assim com a esquerda também, tá? A esquerda ficou
16 anos no poder aí no Brasil, 14, 16, e não fez nada como fizeram aí nos outros países da América Latina. O Brasil tem esse centrão aí que acaba pro bem e pro mal, deixando a gente ali no meio termo, que a gente nunca vai dar um pulo muito grande para frente, mas a gente também acho que nunca vai acabar virando uma Venezuela ou ter tantos problemas assim como a Argentina está tendo agora, né? Acho que a gente está no meio termo aí. Outra coisa que ficou ruim, tá? E que inclusive bateu hoje no preço da Eletrobras. O Rodrigo Pacheco, que é o candidato do governo, do Bolsonaro, para o Senado, ele já indicou também que a privatização da Eletrobras não é principal agora, tá? Inclusive falando sobre privatização, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada na galera que é mais fanzaça, né, do Bolsonaro aí, não é? Os famosos seguidores dele aí, que são ferrenhos também, como os da esquerda também tem, é que eles falam que o FHC era socialista, né? Eles falam, pô, o Bolsonaro não consegue privatizar nenhuma loja de esquina, cara. O FHC privatizou tudo, privatizou as de telefonia, meu Deus, que era um rolo, né? Além dos livros lá, o livro da Miriam Leitão já, que falava muito da época do Plano Real e de o que aconteceu nessa época e tal. Pô, privatizou a Vale, privatizou... Meu Deus, o tanto que esse cara foi xingado na época. E o governo agora que se diz aí de direita e não consegue privatizar porcaria nenhuma, né? Não se propõe a nada de reforma, além da reforma da Previdência, que foi meio que obrigatória, né? Porque o Brasil todo já estava pedindo. Então, tá faltando direita mesmo aí nesse governo para privatizar mesmo empresa pública, né? Já passou da época de que o Brasil precisava ter empresa pública. Elas se justificavam nas antigas, eu acredito, né? Lógico, pô, tu quer industrializar um país, trazer tecnologia, às vezes tu precisa de um investimento mesmo, parrudo, e só o governo pode dar. Agora, hoje em dia, o que não vai faltar é gente querendo comprar Petrobras, Eletrobras, Correio. Vende, seja feliz, bota esse dinheiro no caixa aí do governo, aí sim, pô, reduz dívida, vai sobrar mais dinheiro para nós, né? Reduz impostos. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os indicadores da Eletrobras. E por que eu acho que a Eletrobras tá barata, tá? Ela é uma empresa do governo, tem seus contras por causa da ineficiência baixa, da ineficiência alta, da eficiência baixa e da ineficiência alta, né? Só que mesmo assim, tudo tem um preço, né? O fato de uma empresa ter uma eficiência baixa não quer dizer nada sobre o investimento. Eu quero saber se ela está barata ou cara. Desde que ela dê lucro, para mim ela pode ser um pouquinho mais ineficiente que outra, desde que o seu desconto seja muito maior, né? Eu prefiro comprar uma empresa nota 8, não, como estamos falando de uma Eletrobras aqui, eu prefiro comprar uma empresa nota 5 por R$1 do que uma empresa nota 10 por R$10, digamos assim, né? E o PVP, ele mostra, o PVP e o PL são mais ou menos, eles fazem justamente esse tipo de comparação. O preço por lucro da Eletrobras é R$ 5,90, tá? Menor do que o da JHSF. E a empresa está voltando, está se ajeitando agora, está reduzindo dívida, né? Está vendendo, está privatizando algumas coisas também, tá? Algumas privatizações estão acontecendo no Brasil, só que não são privatizações gigantescas, né? Então, as grandes empresas estão vendendo pequenas participações que elas têm em outras empresas, o que é uma privatização indireta, tá? E é bom já é bom, já é uma movimentação interessante. Então, PL de 5,90, muito bom, abaixo de 10, como eu falo sempre, é verde. E o preço por EBITDA, né, também é um indicador importante, 3,69. Então a empresa está dando lucro EBITDA aí bem bom. Mas esse EBITDA aqui eu acredito que ele deva ter alguma armadilha dentro dele, tá? Não fui a fundo lá ver o que é, não abri o EBITDA. Isso aqui, na verdade, quando está dentro do EBITDA é muito mais difícil de tu achar armadilha. Só um acompanhamento maior mesmo aí da empresa que te leva lá. O dividend yield da empresa é 5,38%. Então só de dividendos nos últimos 12 meses ela pagou mais de 5%. É um pouquinho mais que a poupança, né? E o ROI dela acima de 10% me surpreendeu positivamente, tá? Então, apesar da empresa ser uma estatal,
ela está muito barata e tem um ROI satisfatório, acima de 10%, um ROI já seguro, né? Se perder 10% da lucratividade, ainda vai ter um ROI de 9%, não vai ser tão volátil assim, diferente de quando o ROI é 2, 3, que daí já fica muito perto do zero ali para virar ruim, e se o ROI vira negativo, significa que está dando prejuízo, né? E prejuízo é ruim, primeiro porque a gente não recebe lucro, não recebe dividendos, e segundo porque começa a impactar o patrimônio da empresa, começa a diminuir o patrimônio, conforme eu falei para vocês antes, né? Fiz a mímica aqui para mostrar o DRE e o balanço patrimonial, que o prejuízo ele afeta o patrimônio líquido, né? Ele vem como passivo, piora a nossa situação, a gente quer mais ativo, mais patrimônio. Então, no caso da Eletrobras aqui, o ROI é satisfatório. Isso é agora, tá, gente? Há alguns anos atrás a empresa estava bem ruim, dando prejuízo. Como eu falei, quem está investindo nessa empresa aqui tem que estar atento aos ciclos. E como o mercado, né, usando já aquela analogia do Benjamin Graham, aquela famosa analogia do senhor mercado, ele é um ser bipolar. E o ser bipolar, ele tende a pegar uma notícia boa e transformá-la numa muito boa, ou pegar uma notícia ruim e transformá-la numa muito ruim. E a bolsa representa justamente o senhor mercado, ele é representado pela bolsa de valores, né? E completamente bipolar. Quando sai uma notícia boa, às vezes poderia até dar um resultado, no lucro, às vezes é uma notícia que impacta o lucro, né? Digamos, o lucro vai aumentar 5%, mas normalmente quando tem uma notícia boa que vaza para o mercado que o lucro vai aumentar 5%, a cotação aumenta mais de 5%. Tá? Um exemplo da Vale, quando deu aquela do Brumadinho lá, a Vale caiu mais de 10% num dia, o que é uma análise básica, tá? Só para mostrar como é que é como o analista fundamentalista enxerga as oportunidades de outra forma e de uma forma mais fria, mais realista. Ela perdeu 10% de valor de mercado aquele dia, tá? Mais até. E em valor de mercado eu lembro que isso dava mais ou menos uns 30 bilhões. E o analista fundamentalista, o investidor de valor, ele quer sempre saber quanto aquele impacto, aquela notícia vai ter no valor e qual é a assimetria que foi formada pelo mercado. No caso, eu fui ver e vi que nenhuma empresa tinha nunca tomado uma multa de 1 bilhão no Brasil. Então, se desse uma multa de 1 bilhão para a Vale, já ia ser uma multa gigante, né? E pensando, o que seria uma multa foda ali seria a ambiental e a das famílias, né? Que foram 200 e poucas pessoas morreram. Então, uma multa de 1 bilhão já ia dar muita grana para todas essas pessoas serem indenizadas, né? Que sou totalmente a favor, né? Não estou entrando no mérito aqui da Vale ser culpada ou não. O meu negócio aqui é dinheiro, né? Investimento, quero saber o retorno, se criou uma assimetria de preço, é disso que eu estou falando, tá? A Vale tem que ser punida assim pela quebra das barragens sempre que tiver. Só que ela caiu 30 bilhões de valor de mercado por causa do negócio de 1 bi. Então, no longo prazo, se tu comprou naquela oportunidade ali, fechou o gap ali, tu vai ter um ganho. Já saísse um pouco na frente, entendeu? Então, quando tu acompanha as empresas e tá atento para essas brechas, às vezes tu encaixa um aporte ali melhor, né? Já faz um preço um pouco abaixo, aproveita, faz um ajuste. Às vezes o que acontece comigo? Eu tenho duas empresas, né? Tática avançada aqui. Sai uma notícia muito boa. O que o mercado faz? Otimista, bipolar, pega essa notícia muito boa, joga o preço lá para cima. Rápido, no curto prazo. Enquanto isso, mais ou menos no mesmo tempo, pega a outra empresa, uma notícia ruim, ao invés de descer só o que era justo, não, desce sempre mais do que é justo, ou sobe muito mais do que é o justo. Aí eu faço uma operaçãozinha. Me desfaço um pouco da que subiu mais, compro um pouco da que subiu menos. Entendeu? Essa é uma tática que também dá uns ganhos às vezes aí, todo ano eu faço umas 2 vezes, umas dessas assim. Mas eu só faço quando é muito claro, tá? Como eu falei, 2 vezes por ano. Se eu começo a ser mais de 2 vezes por ano, eu já tem alguma coisa errada, tô querendo fazer demais, tem que ser controlado, né? Então, beleza. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido da Eletrobras também está baixa, 0,47. Esse indicador abaixo de 1 é muito bom, tá? E para empresas do setor elétrico, ele costuma ser maior, às vezes até maior que 1, maior que 2. E não tem problema porque as empresas do setor elétrico, a não ser casos excepcionais, né, como é o da Eletrobras, que às vezes dá prejuízo, mas normalmente elas só dão lucro
e elas têm monopólio, né? Então tem uma previsibilidade de receita muito boa. Então os contratos que elas fecham de dívida são muito vantajosos também. Tem taxa menor, lógico. Pô, se eu for emprestar meu dinheiro para uma empresa de energia elétrica ou para uma JHSF da vida, qual que eu vou ganhar mais taxa? Lógico que na JHSF é mais arriscada, né? Se eu for emprestar para a Taesa, por exemplo, tem o contrato lá do governo por 30 anos, já sabe quanto que vai receber todo mês. Então, existem relações, né? Comparações e também, o que eu sempre falo, não é para comparar um coelho com um cavalo ou um cachorro com um gato. Cada setor tem as suas especificidades. Claro, tem coisas que são valiosas, é importante saber para todos os setores, né, para ter uma noção, mas algumas coisas tu tem que ir desenvolvendo essa relatividade. Beleza? Galera, já deu 9 horas, os fortes ainda ficaram. Quem que é forte aí que ficou, que tá desde o início aí comigo? Que tem mais uma empresa aqui. Analisa ou não analisa a Tupi? Ou deixa para uma próxima aí? E se a Sueli estiver aí, vai me matar. Tem um delayzinho na live. Então demora alguns segundos, cara. E é mais do que eu imagino. É muito engraçado. Demora uns 30 segundos para ter a resposta. Beleza, então. Tá, eu vou analisar. Eu tava brincando, eu não vou parar não. Vou fazer a Tupi também. No caso, a Tupi é uma empresa de Joinville, tá? Ela é do setor industrial. Eu vou até ver o valor de mercado dela aqui, que eu esqueci. Mas é uma empresa pequena. 3 bilhões de valor de mercado. Sueli já estava apavorado que não ia analisar. Então tem 3 bilhões de valor de mercado, ou seja, é uma empresa pequena, né? Pode ser até uma small cap ou mid cap, né? Quem não conhece esse termo ainda, existem 4 termos aí que classificam as empresas e que variam conforme o autor, tá? Mas basicamente é o seguinte: até 2 bilhões pode-se dizer que uma empresa é uma small cap, comparada às outras empresas da bolsa, uma empresa pequena, né? Então de 2 bilhões para baixo é uma small cap. De 2 bilhões até 10 bilhões é uma mid cap. Então, acima desses 10 bilhões, tá? E antes de falar também da large cap, só da onde vem o cap? Cap vem de capital, tá? Small capital, na verdade é do inglês, né? Essas siglas vêm todas do inglês. Siglas não, essa nomenclatura vem toda do inglês. Então, small capital até 2 bilhões. Mid capital ou medium capital, sei lá, de 2 a 10 bilhões de reais. De 10 a 100 bilhões, aí já é large capital. Large caps, tá? Um exemplo é até a Eletrobras, né? Outras empresas aí também que tem um valor de mercado entre 10 e 100 bilhões é uma large cap. Acima disso é blue chips. Quero ver quem que sabe por que é blue chips. Ninguém vai saber, ninguém sabe, né? Por que é blue chip. Isso é curiosidade de mercado aí. E também de quem joga poker. Agora já dei uma dica, hein? Por que é blue chip, né? Blue chips. É justamente pelo chipzinho, né? Normalmente no cassino o chipzinho azul é o maior, é o de maior valor. Então, por isso que começaram a usar esse termo para as blue chips, que no caso do Brasil são Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú e etc. As maiores do Brasil, tá? VEG, Magazine Luiza é uma blue chip, por incrível que pareça. Eu não considero uma blue chip, né? Porque o patrimônio, para mim, o que importa para dizer se uma empresa é grande ou não é o valor de mercado. É o patrimônio líquido ou a receita, né? Ou o lucro operacional e tal, né? Mas é o patrimônio líquido e a receita e o lucro, né? No caso da Magazine Luiza, o valor de mercado dela pode ser bom, mas olha só o patrimônio líquido dela. Ó, o valor de mercado dela é de 169 bi. Então, na classificação que eu usei, ela é uma blue chip, tá? Não, eu não sou dono da verdade, tá? Tem pessoas que vão dizer que blue chip é acima de 200 bilhões. São só as 30 primeiras da bolsa. Isso aí não importa pra nada, tá? O que importa, se tu souber o valor de mercado, é mais importante do que tu saber se ela é uma blue chip ou se ela é uma small cap. O patrimônio líquido da Magazine Luiza é 7 bi. E o valor de mercado é 169.
Será que tem alguma simetria aí, cara? Acho que sim, né? Acho que sim. Mas vamos lá, vamos para a Tupi. A Tupi tem um preço por lucro de menos 34,9. O PL, quanto menor ele é, melhor. Porém, só até o zero. Lógico, a fórmula é preço por lucro. A única coisa que pode ser negativa na fórmula é o lucro, que é o divisor. E quando vira negativo o PL, significa que alguma coisa negativa tem na fórmula. No caso, o lucro. E quando o lucro é negativo, ele é um prejuízo. A gente não gosta de prejuízo. Não tem problema, às vezes, investir em uma empresa que está dando prejuízo. Eu fiz isso ano passado, né? Comprei BR Malls. Não tem problema, desde que a tua perspectiva é de que vire para lucro. Agora, como eu estava falando, quando o PL é positivo, quanto menor ele for, melhor. Pensa sempre na fórmula, valor de mercado dividido por lucro. Agora, quando ele é negativo, quanto maior ele for, melhor. Quer dizer, quanto maior for o número, melhor. Um PL negativo de 700 é muito melhor do que um PL negativo de 1. Por quê? Porque um PL de 1, né, positivo ou negativo, significa que a empresa deu um resultado igual ao valor de mercado. É a fórmula, né? O resultado de uma fórmula de divisão é igual a 1, quando o divisor é igual ao multiplicador, ou quando o de cima é igual ao de baixo. Não sei qual é o nome que se usa pro que está em cima, né, da divisão. Mas para dar 1 tem que ser igual aos dois. Então, se o PL é 1 positivo, significa que a empresa dá em um ano lucro líquido igual ao valor de mercado dela. Muito difícil, tá? Tu nunca vai achar uma empresa sendo vendida por esse preço, né? Quando achar, tu me diz que eu vou pegar o empréstimo e vou botar todo o meu dinheiro nela. Agora, quando uma empresa tem um preço por lucro negativo em 1, significa que ela dá um prejuízo do tamanho do valor de mercado dela em um ano, né? Muito ruim, né? É exatamente o inverso. Assim como tu nunca vai achar o preço por lucro o por um positivo, se tu vê o por um negativo, tu foge, cara. É difícil tu achar também, tá? Se a empresa já tá nesse nível, é porque provavelmente ela já vai falir, né? Às vezes pode até ser que não, pode até ser que tem empresas que, no caso da Oi, tem muita gente que acredita, né? Mas, enfim, no caso da Tupi, o preço por lucro é menos 39. Por quê? Por causa do Covid, tá? A empresa sofreu por causa do Covid e é uma boa empresa, apesar de tudo isso. Eu vou até mostrar para vocês o gráfico depois, mas o indicador está com prejuízo no momento, portanto, ele está negativo no preço por lucro. O indicador preço por valor patrimonial é 1,21, ou seja, para cada R$1 de patrimônio, a gente tem que pagar R$1,21. Não é caro, tá? Como eu falo sempre, desde que a empresa tenha uma perspectiva boa, não tem problema pagar um pouco a mais pelo patrimônio líquido. No caso aqui, um prêmio de 21%. Na JHSF a gente viu que o prêmio era maior, era de 27%. E na Eletrobras era um desconto de quase 40%. Tá? A mesma coisa acontece com o ROI, como eu falei, se o lucro líquido, se a empresa dá prejuízo, alguns indicadores que estão vinculados ao lucro vão virar todos para negativo. Então, o ROI está negativo. Por quê? Porque a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses. O ROI é retorno sobre patrimônio líquido. É lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Pode ser negativo por duas coisas. Aí também tem uma outra armadilha. Se a empresa dá prejuízo e tem patrimônio líquido negativo, como existem empresas que têm, né, empresas que devem mais do que tem de ativos, ela vai ter um ROI positivo, porque quando é menos dividido por menos, dá um resultado positivo, né? Quando multiplica também, né? Dois sinais iguais dão resultado positivo, no caso da divisão. Sim, ela é ligada ao setor automotivo. Eu até tenho o gráfico aqui, ó, já que o Maurício puxou. Olha só aqui. Isso aqui é em porcentagem da receita. Olha que coisa legal. Veículos comerciais, 88,5%. A parte hidráulica é de peça, né? E carros de passeio, 7%. Tem outro gráfico aqui que era legal, ó. Ó, esse aqui também é legal, depois eu vou falar sobre ele, da moeda.
tá? Mas olha só, esse aqui é o gráfico do lucro, ó. Então, historicamente, é uma empresa que dá lucro, tá? Ela teve um resultado aqui que afetou negativamente ela, provavelmente foi esse aqui especificamente, muito forte. E aí começou a puxar, mas ó, isso aqui é anualizado. Então aqui, ó, ela tava, se for pegar o trimestre, ela tava bem, é porque eu peguei o gráfico anualizado mesmo, tá? Só que logo ela voltou a dar bons lucros, ó, 300 mil. Se a gente pegar, inclusive, esse 300 mil, tá? Isso aqui é uma projeção de PL agora, hein? Falei pra vocês que o PL dela, quer dizer que o valor de mercado dela é 3 bi. Claro, a gente não pode usar esse resultado. Se a gente pensar que esse aqui é o resultado que vai se repetir para sempre, a gente nunca vai investir na empresa. Então, o que a gente faz? A gente projeta aqui, demonstrativo. Vamos pegar o lucro líquido dela aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Aí tu quer fazer uma projeção otimista? Então tu pega o resultado mais em cima aqui, ó, 300 mil. O melhor resultado dela. Então 300 mil, se a gente jogar na fórmula do preço por lucro, vai até ficar fácil. Até ficou bom aqui para eu fazer, ó. Vai ser o preço, 3 bi, dividido pelo lucro de 300 milhões, que vai dar um PL de 10. Então, num cenário otimista, essa empresa aqui está sendo vendida por um PL projetado de 10. Porra, para encerrar a live com essa projeção assim, ia ser top, hein? Mas eu vou falar da dívida dela ainda, tá? Então, beleza. A dívida líquida pelo patrimônio líquido da Tupi é muito interessante, 0,43. Todas as empresas de hoje têm uma dívida líquida sobre patrimônio líquido boa, tá? Esse número abaixo de 1 é muito bom. A empresa, tá? Também falei que eu ia falar da dívida e tal. Ela tem 80% da sua dívida em dólar e apenas 20% em moeda brasileira. Só que isso não é problema, por quê? Porque a maior parte da receita dela vem de fora. Cadê o da receita aqui, ó? Ah, não peguei esse gráfico. Mas 80%, assim, ó, mais do que 50% da receita da empresa também vem de fora. Então, nada mais justo do que a empresa se endividar em dólar. É inteligente mesmo ela fazer isso, porque senão ela cria um risco ali da variação cambial, né? Inclusive uma empresa aqui do estado, Santa Catarina, eu não sei se foi a Seara ou a Sadia, cara, mas foi aquele rolo lá, eles começaram a operar câmbio, achando que estavam arrombando, faliram uma família inteira de bilionário, foram comprados, não faliram, né? Quem é bilionário um dia nunca fica pobre, né? Mas assim, perto do que tinha, o pessoal perdeu bastante dinheiro. Tudo por quê? Porque foram operar câmbio, tentar acertar dívida com derivativo, inclusive, eles começaram a operar derivativo e perderam tudo. A empresa teve que ser vendida, tá? O patrimônio líquido dela ficou negativo, então ela foi vendida por um valor muito menor do que ela deveria ter sido, do que ela valia antes de ter feito essa besteira. Foi a Sadia. O Rafa é lá de Chapecó, então ele vai saber contar essa história melhor do que eu. Beleza? Então é o seguinte, né? Aquela coisa, como o dólar ele tá em níveis altíssimos e ele tende a ficar nesses níveis, tá? Não tão altos quanto estão hoje, mas tendem a ficar nesses níveis aí, quem sabe cair um pouquinho. É uma empresa que se beneficia dessa valorização do dólar. Como eu sempre falo, às vezes as pessoas querem ter um pouco do dinheiro aplicado e correndo o risco do dólar, né? Ter um pouco de dólar na carteira, e existem formas indiretas de fazer isso. Uma delas é investir na Vale, por exemplo, outra delas é investir na Tupi, tá? Então esse cenário de câmbio desvalorizado no Brasil é positivo para a Tupi, é positivo para a Vale também, tá? Por isso que estão falando aí que a Vale esse ano vai dar porrada. Beleza? Ela está mais barata do que os pares internacionais da Vale, né? A Vale já está num jogo aí que ela já faz parte de índices globais de ações. Então a comparação com ela ali, quem mexe no preço da Vale é outro jogo. Quem mexe no preço da Vale são os grandes players, né? Tem muita liquidez ali, então grandes fundos jogam ali também.
E a Vale tende a ser um bom investimento também para esse ano aí, tá? Já subiu bastante, mas o cenário é favorável. Os resultados vão surpreender, vão ser bons. Então, galera, foi isso. A live de hoje tá encerrada. Passamos aí um pouco a mais, 1h15. Quero agradecer todo mundo aí, forte, até o final. Rafa, quem mais ali? Balneário Camboriú apareceu. Sueli, Maurício, quem mais? Esqueci de alguém, Everton. Essa galera aí, todo mundo ouviu aí que vai ter a Masterclass do dividendo, né? Vai ter o curso, já se prepara, galera, tá? Vai abrir, vai fechar, vai ser limitado. Então, o pessoal já tá falando. Também vai ter um bônus do curso que eu tô fazendo. Inclusive, quem tá acompanhando as lives aí que é mais raiz, pode vir falar comigo que eu vou botar lá no grupo depois do Telegram. Porque um dos bônus que vão ter os 10 primeiros a comprar vão ter a primeira aula da mentoria comigo, tá? E a primeira aula da mentoria é a aula que muda a cabeça, muda a mentalidade, né? Fala sobre estratégia, sobre juro composto e depois disso, meu amigo, vai ter o conteúdo lá, né? Para ti mesmo, depois das aulas sendo gravadas ao vivo, o conteúdo vai ficar gravado, logicamente, vão ter acesso aí, eu vou ver depois ali por quanto tempo que a equipe acha que deve ser dado o acesso, mas acredito que por 1 ano. E revisitem, reestudem, né? Mas já se preparem, vocês vão ser avisados, vocês vão estar lá na Masterclass, vai ser top, tenho certeza, vai ser muito bom. E é isso aí, por hoje é só, galera. Um abração aí, boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu!